irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPEI do Brasil, e estamos aqui no programa O Poder da Palavra com o pastor Naaman Mendes, um programa produzido pela Pendão Real. Muito bom ter vocês aqui. Naaman, último programa do ano, muito bom ter você com a gente também. Muito obrigado e estamos felizes por estarmos aqui na perspectiva aí da meditação em relação ao próximo ano. Amém. Daqui a poucos dias já começa um novo ano e é inevitável a gente pensar no ano que acabou, mas também projetar para o ano que está vindo. Que palavra você teria para orientar nossos irmãos e irmãs, os nossos corações com relação a tudo isso? Essa passagem de um ano para o outro, ele é sempre um ano que a gente faz, vamos dizer assim, um balanço, né, daquilo que aconteceu, e a gente então faz projetos, né, ou projeções em relação ao próximo ano. Alguns até prometem, né, ficar mais magros, fazer mais exercício, mudar o tipo de alimentação, né, se tornar vegetariano, alguns, né. Então é um momento importante, né, e eu acho que nesse sentido então cabe a gente fazer assim uma avaliação mais genérica, né, não pessoal, né, porque pessoal cada um deve fazer, né, mas a gente observar, né, algumas coisas, especialmente porque nesses 2 últimos anos a gente teve 2 anos absolutamente diferentes, e esse ano que nós estamos terminando, como eu disse, né, está sendo um ano de recuperação, de restauração, de reorganização de toda a nossa vida, né. Então, o que nós observamos, né? Que mesmo com essa pandemia, as características da sociedade, do mundo, eles não mudaram tanto, né? Ao contrário, de um modo geral, aquilo que era ruim, ele se exacerbou, né? E é evidente que as coisas boas também se manifestaram no processo, né? Mas entre essas coisas difíceis que eu vi nesses 2 últimos anos e tenho visto, né, o primeiro é essa questão da religiosidade das pessoas, né? Eu ando muito impressionado como as pessoas são cada vez mais religiosas, porém cada vez mais distantes daquilo que o Evangelho oferece, né? É um comportamentalismo ou uma cobrança comportamental, né? E até uma certa ingerência devido a essa informação muito forte das mídias sociais, né? Que chegam com muita facilidade à mente das pessoas, e as pessoas terminam ficando muito na superficialidade, o que vai distorcendo a compreensão da realidade e também a compreensão do Evangelho, né? Então a gente está vivendo foram anos aí de uma religiosidade, eu diria, sem fé, no sentido cristão, sem muita esperança, né? Porque tudo depende do que você faz, né? Parece que não se enxerga mais a graça de Deus, a doação de Deus, o amor de Deus, né? Então tudo depende da sua energia, de você mesmo, né? Então as pessoas ficam nessa prática religiosa a partir de si mesmo e não como consequência daquilo que Deus faz, né? E um ambiente assim sem amor, né? A gente está num mundo mais agressivo, mais violento, né? Algumas pessoas afirmam que isso é porque os meios de comunicação estão dando mais publicidade a isso, né? E parece-me que o resultado disso, que ao invés das pessoas diminuírem a violência, elas aumentarem, né? Quando fatalmente esses comportamentos agressivos e violentos, eles não procedem de Deus, né? Então o que eu estou vendo é isso. Em relação ao mundo como um todo, o que a gente está vendo é uma destruição, né? As geleiras estão se derretendo, o calor está aumentando em alguns lugares, né? As secas, as queimadas, né? Os extremos climáticos são muito comprovados, né? As catástrofes, né? Os furacões, eles são muito mais fortes, muito mais destruidores, né? E eu acho que, como diz a palavra de Romanos, né? A terra está gemendo, né? Por causa da nossa
ambição, por causa do nosso desejo de enriquecimento, por causa do nosso egoísmo, né? A gente não consegue administrar melhor para que o mundo seja mais agradável e seja menos destruído, né? É verdade, tudo isso são consequências da ação do pecado, né, em nosso mundo, não apenas na vida dos seres humanos, mas de todo mundo. Acho que o pecado ele está estruturado, né? Hoje ele se manifesta não só a nível pessoal, né? Mas a nível das estruturas que compõem a própria sociedade, né? Então está estruturado nos ambientes políticos, né? Nas propostas políticas, ele está estruturado nas propostas educacionais, né? É uma proposta que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente confronta o que está acontecendo no mundo, a gente percebe que é uma proposta não de vida, mas de morte, né? Então, é um sentimento de destruição e de autodestruição muito forte que eu penso esteja existindo na vida das pessoas, né? E que olhar a palavra de Deus nos aponta para uma esperança em meio a esses 2 últimos anos tão difíceis, em meio a toda essa catástrofe que a gente está vendo, mas há uma esperança e esse é um dos corações do Evangelho. Que palavras temos assim? Eu diria que para esse momento, no meu coração, pessoalmente, a minha oração é para que Deus amplie, né, a graça dele, né? Eu espero que nesse novo ano essa graça de Deus se derrame ainda mais intensamente na vida das pessoas, para que elas entendam, né, para que elas percebam, que elas abram os olhos e a gente não fique se tornando aí nos filhos do apocalipse, né, do término da vida, né, mas a gente se torne pessoas que vivam debaixo dessa graça, dessa compreensão, desse amor de Deus que promove a vida, que promove esperança, né, naquela palavra, né, de Joel, né, que o Espírito Santo seria derramado e os idosos sonhariam, né? Que coisa maravilhosa, né? A gente ter essa expectativa no coração da gente, né? De que os idosos vão ter sonhos, porque as pessoas não vivem sem esses sonhos que vêm dos céus para o nosso coração, né? De você, ainda que você seja idoso, você olhar para a vida e olhar com expectativa de que é possível uma mudança, uma transformação e que o bem vai prevalecer contra o mal, que o amor vai prevalecer contra o ódio, que a esperança vai prevalecer sobre o desespero das pessoas. O texto diz que os jovens, o texto de Joel 2,18 diz que os jovens iriam profetizar. Eu sinto muita falta disso hoje, né? Eu percebo que os jovens eles estão se restringindo aos meios de comunicação, né? E não a essa profecia presencial, eu diria. Eu penso que não vai ter substituição para o presencial. Nós precisamos disso. Claro que vai haver uma mudança no comportamento, mas hoje eu sinto falta dos jovens profetizando. E a profecia, na palavra de Deus, né, é a proclamação da palavra, né? Há uma distorção, né, do evangelho no ambiente, no mundo, né? Então o mundo hoje nos olha e eles ficam tão perplexos quanto aqueles que conhecem a palavra de Deus. Fala, gente, mas o evangelho será isso que nós estamos ouvindo? Uma igreja evangélica, ela deve viver do jeito que ela está vivendo, né? Ou dizendo, ou proclamando. Então a minha esperança é que o Espírito Santo de Deus se derrame na vida dos jovens e surja uma nova geração, uma geração que creia na palavra, que vive o Evangelho, que olhe para a vida a partir do Evangelho, que olhe para a realidade a partir de Jesus Cristo, para que a gente tenha um novo mundo e uma nova realidade. Eu gostaria muito que isso acontecesse, que os jovens tivessem visões e sonhos, como diz o texto de Joel. Essa é a minha expectativa. Amém, amém. E que assim seja nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades de fé. Você sempre fala muito da centralidade de Cristo, né? Isso só é possível quando a gente está em Cristo. O que eu
tenho percebido, né, na minha compreensão, é que nós nos tornamos pessoas muito religiosas, né? Assim, muito ligadas aos comportamentos externos e achando que isso resolve o problema da vida, né? E, na verdade, o Evangelho, ele inverte tudo isso, né? Se você lê, por exemplo, o Sermão do Monte, gente, é Jesus o tempo todo, olha, foi dito a vocês para fazerem dessa forma, porém eu vos digo que se vocês não fizerem de acordo com o que eu estou dizendo, a partir do coração de vocês, nada vai mudar. Olha, foi dito a vocês para não adulterarem, mas se você olhar para alguém e a desejar no seu coração, você já adulterou. Então, ele não quer necessariamente falar da questão do adultério, não é essa a proposta. A proposta é dizer assim, gente, a mudança é de dentro do coração para fora. A minha esperança nesse novo ano é que mais pessoas compreendam isso e creiam nisso e começam a viver isso, para que a vida seja mais leve, mais bonita. É maravilhoso a gente crer em Jesus e fazer as coisas, ter bons comportamentos, boas atitudes, coisas bonitas, saudáveis, de dentro para fora, com prazer, com alegria. Isso faz toda a diferença. Você que está assistindo a gente, você está percebendo que nesse ano a gente caminhou nessas semanas falando exatamente disso, que o Evangelho é o poder de Deus que gera novas pessoas para um novo mundo, para que um novo mundo seja formado a partir dessas novas pessoas. E Naamã, eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua disponibilidade em abençoar as nossas vidas nessas semanas e que Deus continue usando muito você, viu? Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio, eu quero desejar a todos os nossos queridos irmãos e irmãs um feliz ano novo e que esse novo ano seja cheio da graça e da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém. Um novo ano para você também, para os seus queridos, para vocês que estão aí assistindo a gente. Fiquem com Deus e nos veremos no próximo encontro. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem você ama. Lembre-se sempre, é uma forma de você fazer evangelismo digital, tá bom? E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço. Até lá.